Alô, galera do segundo ano da Noite da Johnson. Pessoal, vamos continuar a nossa aula de calor latente, tá certo? Essa é a aula número 2. E nela nós vamos fazer um exercício aplicando aquela formulazinha Q igual a M vezes L. Então, no exercício ele diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 50 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvido. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal, em calorias por grama, é 12 calorias por grama, 10 calorias por grama, 8 calorias por grama, 6 calorias por grama ou 2 calorias por grama. Bom, pessoal, então vamos ver aqui como é que a gente pode resolver esse probleminha, né? Pessoal, se a gente observar o gráfico que foi dado, na reta horizontal nós vamos ter o calor em unidade de calorias. E na reta vertical nós vamos ter a temperatura, né, em graus Celsius. Observem vocês que de 0 calorias até 600 calorias, a reta do gráfico ela é inclinada. O que é que indica isso? Indica que há variação de temperatura. Quando a reta é inclinada, é porque está acontecendo variação de temperatura. Então, se está acontecendo variação de temperatura, não vai ser nessa parte do gráfico que a gente vai encontrar o calor latente, porque a gente sabe que o calor latente é aquele calor em que não existe variação de temperatura, né? Tem mudança de estado físico, mas não tem variação de temperatura. Então, não posso pegar essa parte inclinada aí para encontrar o que ele está querendo, que é o calor latente de fusão. Tá certo? Ok? Então, a parte que nós vamos utilizar é a seguinte. Nós vamos utilizar a parte do gráfico que é horizontal, porque ali eu tenho certeza de que não teve variação de temperatura, não é? Tá certo? Quando o gráfico está na horizontal, significa que aquela temperatura ela é constante, ela nem sobe e nem desce, ela fica sempre naquele valor, que no caso aí não aparece no gráfico. Mas não importa o valor dela, o que a gente sabe é que ela é constante. Então, pessoal, a gente sabe que Q é igual a M vezes LF, da nossa formulazinha, né? O calor é a massa vezes o calor latente de fusão. Então eu preciso saber quanto vale, qual foi a quantidade de calor que o corpo precisou utilizar para fazer a sua transformação de estado físico, né? No caso aí foi na hora em que o gráfico estava na horizontal, ou seja, vai de 600 calorias até 1200. Então quando o corpo já tinha recebido 600 calorias, foi que ele começou a fazer a sua transformação de estado físico. Então é como se ali no 600 fosse o ponto zero, para eu medir a quantidade de calor que ele gastou. Tá certo? E ele terminou de se transformar quando ele tinha recebido 1200 calorias, desde o início, né? Desde o zero. Então, para saber só desse espaço da horizontal, que corresponde ao calor latente no gráfico, eu tenho que fazer a subtração. 1200 menos 600, para saber quantas calorias ele gastou só para fazer a transformação, que foi só na parte horizontal, só na parte da linha que está deitada. Tá certo? Então eu vou ter 1200 menos 600 para saber a quantidade de calor que ele gastou, né? A quantidade de calorias que foram gastas para ele fazer a transformação. Essas 50 gramas, né? E aí nós sabemos também que a massa desse metal, no caso aí, é 50 gramas. Então, pessoal, agora nós vamos pegar os valores que nós temos e vamos jogar na fórmula. O Q é igual a 600, que a gente calculou, 1200 menos 600, né? Então, o Q é igual a 600 calorias. Aí eu boto no lugar do Q, lá da fórmula. Então, meu Q vai ser 600. E a massa vai ser 50. Então, eu boto 600 é igual a 50 vezes LF. O LF é o calor latente de fusão que a gente está procurando. E agora o que a gente faz é pegar o 50, que está multiplicando o LF, e passa para o outro lado da equação. Se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, né?
Então nós vamos ter 600 dividido por 50 é igual ao calor latente de fusão, que é o LF. E aí, pessoal, quando a gente dividir 600 por 50, nós vamos encontrar 12 calorias por grama, que é a resposta do nosso problema. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado do exercício, né? Nós vamos passar alguns exercícios para vocês praticarem. E até a próxima, né, pessoal? Saúde para todos e fiquem com Deus.